Denuncia que foi estuprada por policial dentro de batalhão da Polícia Rodoviária. A gente está falando de um policial fardado que cometeu um crime de estupro dentro de um posto policial. Vereador quer proibir estuprador de trabalhar em escolas de Caruaru. Garanhuns começa a se preparar para o evento Encantos de Natal, que esse ano começa em outubro. Clima muito gostoso, muito agradável, né? Apesar do frio aqui de Garanhuns, mas é um clima muito acolhedor, porque as pessoas de Garanhuns recebem todos vocês assim com um calor imenso no coração. Hoje é terça-feira, dia 14 de outubro de 2025. Seu AB2 está no ar. Olá, uma boa noite para você que está conosco no AB2. O governo de Pernambuco encaminhou à Assembleia Legislativa o projeto de lei orçamentária anual para 2026. E o que chama a atenção é o salto no orçamento do Estado. Em 10 anos, o orçamento solicitado pelo governo do Estado quase dobrou. Em 2016, somava 32 bilhões. Agora, para 2026, pouco mais de 62 bilhões de reais. Em comparação com o ano passado, quase 6 bilhões de reais a mais. O aumento é de 9,9%. O montante da lei orçamentária anual deve ser usado para fazer pagamentos e planejar o futuro do Estado. O governo quer investir no ano que vem, ano eleitoral, 7 bilhões e meio de reais, 27% a mais que no orçamento desse ano. Segundo a gestão, o salto no orçamento reflete na ampliação de políticas públicas e investimentos em infraestrutura, segurança, previdência. A gente tem que cuidar, dos nossos aposentados. O Estado fez um trabalho importante no início do governo de uma reestruturação das carreiras, levando em consideração os ganhos dos aposentados, mas a conta de pessoal do Estado está equilibrada, está enquadrada nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós teremos 13 bilhões para a saúde pública, 9 bilhões para a educação pública, 5 bilhões para a segurança pública, 2,4 bilhões para a infraestrutura de forma geral, especialmente a área rodoviária, um volume de recursos significativo para a agenda de água, água de Pernambuco. Então, nós teremos certamente, como esse ano de 25, em 26 um ano também de recorde de investimentos públicos em Pernambuco. 4 secretarias devem ter os maiores aumentos. A pasta de desenvolvimento econômico sai de 21 milhões e 700 mil para quase 153 milhões de reais. O aumento ultrapassa 600%. A Casa Civil passa de 14 milhões e 700 mil para pouco mais de 26 milhões. Turismo e lazer de 176 milhões para quase 288 milhões de reais. E a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização saltou de quase 667 milhões para quase 1 bilhão de reais. A proposta é analisada pelos deputados, que podem fazer alterações no projeto do governo. O Legislativo tem poder para ajustar os valores e redirecionar o dinheiro por meio de emendas parlamentares. De acordo com a lei, o prazo para resolver tudo termina no dia 5 de dezembro. Para esta professora de economia, vários fatores influenciam no aumento do orçamento. A inflação é apenas um deles. A gente teve nesse período um aumento de 70% na inflação, uma inflação de 70%. O que significa que o aumento real foi de apenas de 30%. A população do estado de Pernambuco, mais ou menos em 2010, era em torno de 7% a proporção de pessoas idosas e passa a 10% nos dias atuais. Então, esses 3 pontos percentuais têm um impacto forte na previdência pública. Ela também destaca que a receita do Estado está maior. O PIB cresceu do Estado. Além disso, a gente pode lembrar que o ano passado teve uma sobrinha de caixa, Foi economizado, o governo arrecadou 4 bi a mais do que gastou. Então, isso também pode estar sendo utilizado para esse aumento dos gastos públicos desse ano.
Com a LOA aprovada, o Estado define a arrecadação de recursos para financiar o orçamento e aponta como vai gastar o dinheiro durante o ano. A lei orçamentária representa a concretização das escolhas políticas das demandas sociais que serão implementadas. Ou seja, o que é que o governo vai fazer para a população efetivamente? É lá no orçamento público que a gente vai enxergar isso de forma concreta. O cidadão ele deve acessar o portal da transparência, que é obrigatório que todo ente federado, todos os governantes devem deixar isso bem transparente no portal da transparência. Os governos eles devem emitir para o Tribunal de Contas e para o Poder Legislativo relatório de execução orçamentária em 2 meses ou a cada 4 meses, depende do tipo do relatório. E essas são as formas que tanto o cidadão quanto os poderes podem estabelecer esse cumprimento de resultado. A gente viu aí em relação ao gasto público do Estado e agora a gente vai saber das questões aqui de Caruaru. Vamos conferir, portanto, quais foram os principais assuntos discutidos na Câmara de Vereadores de Caruaru. Na sessão de hoje, o repórter Franklin Portugal é quem traz essas informações ao vivo para a gente. Franklin, a sessão terminou agora há pouco, é isso? Quais são os principais temas que você traz para a gente aqui? Boa noite. Muito boa noite para você, Magno. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no AB2. Entre os temas abordados aqui na Câmara de Vereadores de Caruaru, o que marcou foi justamente este último, em que a sessão foi concluída agora há pouco, tendo abordado esse último assunto, na verdade, uma votação, já que se tratou de matéria financeira. Então, foi uma votação em 2 turnos, a aprovação foi por unanimidade nos 2 turnos. Então é uma matéria financeira que trata da aprovação de uma gratificação em cima dos ganhos e remuneração dos agentes comunitários de saúde, porque, de acordo com representantes do sindicato desses agentes comunitários de saúde, o Ministério da Saúde envia, sim, uma verba anualmente, então esta gratificação é por direito deles e houve esta votação. Portanto, aí eu perguntei um valor, assim, aproximado do que seria essa gratificação. Eles disseram que os cálculos ainda serão feitos, então preferiram não dizer, mas sim, foi aprovado, portanto, esta gratificação para os agentes comunitários de saúde receberem uma vez por ano. A gente segue aqui com outros destaques para conferir, por exemplo, aqui do parlamentar, o vereador Tafarel, que ele pede que a prefeitura implante um ponto de Wi-Fi para fornecer internet de graça nas feiras livres de Caruaru. Então, muito importante, né, esta internet para proporcionar as negociações que possam ser feitas com facilidade, aí, principalmente pelo Pix. A gente segue aqui para outro destaque, desta vez do delegado Lessa, e projeto de lei que impede pessoas com antecedentes criminais envolvidas em crimes como pedofilia de trabalhar em escolas com crianças na rede municipal. Então, esse é um projeto de lei e a gente vai ouvir do próprio delegado Lessa maiores detalhes, maiores explicações a respeito do assunto. Vamos acompanhar. Pois é, a gente objetiva evitar que indivíduos que tenham sido condenados por crimes sexuais ou com violência contra criança e adolescente sejam contratados pelo Poder Executivo Municipal, ou seja, proteger as crianças que estão nas nossas escolas, nas nossas unidades de CMEI, as creches municipais, para que eles possam ser protegidos desse tipo de indivíduo que tenha envolvimento com crimes sexuais ou violência contra criança e adolescente. Fundamental esse olhar de cuidado, de proteção que tem que existir. Pois é, a proteção principalmente à família, mas as crianças que estão ali recebendo educação, recebendo um momento de cuidado e se estiver incutido ou presente pessoas que tenham esse tipo de prática, eles vão realmente prejudicar o bom andamento e o crescimento saudável dessas crianças. Então, o objetivo é realmente proteção integral à criança e adolescente. Portanto, é um projeto de lei que, como o próprio delegado Lessa me informou, ele foi lido, então já foi apresentado aqui de maneira oficial na Câmara de Vereadores de Caruaru. Ela segue para análise nas comissões correspondentes, aí dentro da competência dessas comissões. A preocupação é que o que o projeto de lei apresenta esteja alinhado com a legislação. Então, as comissões vão analisar se não há nenhuma desconformidade, por exemplo, com a Constituição, então, com as leis maiores federais. Então, toda essa análise
para haver então uma votação posterior aqui em plenário e vamos seguir as etapas necessárias dentro desse projeto de lei, dentro dessa ideia em que apresenta o delegado Lessa. A gente segue acompanhando todas essas movimentações semanalmente, Magno. Tá certo, Franklin. Muito obrigado pelas informações. Uma excelente noite para você. A seguir no AB2, você vai ver que uma mulher denunciou um policial militar por estupro em uma blitz. De volta com o AB2, vamos então conferir agora como é que está a movimentação aqui em Caruaru. A gente confere imagens ao vivo nesse instante, aqui é a Avenida Agamenon Magalhães, uma das principais avenidas da cidade, uma movimentação intensa, né? Mesmo por esse horário, início de noite, aqui na capital do Agreste, a gente percebe uma movimentação intensa de veículos, uma ambulância passando por ali, também moto. A gente percebe ali, inclusive, a pedestre esperando a passagem dos veículos, né? Esperando que o semáforo permita que ela passe na faixa de pedestre ali. Agora, nesse instante, em Caruaru, está fazendo 23 graus, a gente percebe aí um clima bem ameno, um clima agradável pelas imagens nesse instante na área central de Caruaru, imagens da Avenida Agamenon Magalhães, agora sim a pedestre passando ali e o trânsito relativamente intenso aqui na capital do Agreste nessa noite. Olha só, a polícia apreendeu suspeitos de tentativa de homicídios em Caruaru e a IPM apreendeu maconha enterrada na área rural e a Receita Federal fez uma apreensão milionária de cocaína. Esses são os destaques do dia. A Polícia Civil prendeu mais 2 suspeitos de envolvimento em uma tentativa de homicídio em Caruaru contra um ciclista. Foram cumpridos também 6 mandados de busca e apreensão. Os mandados foram cumpridos em Santa Cruz do Capibaribe e na cidade de Marechal Deodoro, em Alagoas. Na primeira fase da Operação Partilha, realizada em agosto, a polícia já havia prendido o mandante e um dos executores da tentativa. A vítima foi o ciclista profissional Tiago Costa. No dia 1º de julho, ele estava saindo de casa no bairro Jardim Panorama quando foi baleado pelos criminosos em um automóvel. Tiago foi socorrido para o HRA, onde passou por cirurgia. Segundo as investigações, o crime teria sido motivado em decorrência da divisão de bens entre o mandante e a ex-companheira, com quem o ciclista mantinha um relacionamento amoroso. Ainda segundo a polícia, mais um envolvido no crime está foragido. Ele foi identificado como Gerlandson Firmino Pessoa da Silva, o GL, que seria co-executor da tentativa de homicídio. A Polícia Militar apreendeu 15 quilos de maconha próximo ao sítio Peladas, na zona rural de Caruaru. Os policiais receberam a informação de que um carro estava sendo usado para fazer uma entrega de drogas às margens da BR-232. O efetivo localizou o veículo que estava com 2 suspeitos. Os policiais encontraram com eles aproximadamente 1 quilo de maconha. Os suspeitos indicaram ainda um local onde haviam enterrado mais 14 quilos da mesma droga. O material apreendido e os suspeitos foram levados para a delegacia. A Receita Federal fez uma apreensão milionária de cocaína em uma transportadora em Jaboatão dos Guararapes. A droga foi localizada por cães farejadores durante uma fiscalização da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando. De acordo com a Receita Federal, foram apreendidos 14 quilos de pasta base de cocaína e 8,5 quilos de cocaína. A droga estava escondida dentro de um tambor metálico de aditivo impermeabilizante. A Receita informou que a cocaína havia saído do Recife com destino a São Paulo. Ninguém foi preso, mas o caso será investigado pela Polícia Federal. E agora a gente fala sobre mobilidade. Uma obra nas ruas próximas ao pátio de eventos em Caruaru alterou o trânsito no local. A repórter Jaira Lima traz as informações para a gente. Jaira, boa noite para você. Olá, Magno, boa noite a todos que nos acompanham no AB2. Essa, Magno, é a manutenção aqui no saneamento no centro da cidade. Fica bem pertinho aqui do Museu do Barro, aquele que dá acesso aqui ao pátio de eventos. Por isso, é importante que as pessoas que forem passar por aqui amanhã, a partir das 6 horas da manhã, fiquem atentas, porque essa área vai ser interditada para que seja realizado o serviço aqui de manutenção dessa rede de saneamento. Eu vou conversar agora com o coronel Isaac Barbosa, ele que é vice-presidente da AMC, vai trazer para a gente mais detalhes. Coronel, quais são as ruas que serão interditadas? Boa noite. Boa noite. Nós faremos uma interdição parcial, então será feito um corte transversal aqui na Manuel Surubim,
Mas, primeiramente, o fluxo mais importante, que são os veículos que estão vindo lá do centro, passando ali na frente do Pátio Forró, na direção do bairro do Salgado, permanecerá inalterado. A dificuldade é para quem vem da Rua Goiás, não poderá mais seguir, durante essa obra, seguir em frente na direção do centro. E quem estiver aqui à esquerda, na Rua João Tavares, pode ir à direita para o centro, mas não pode ir para a esquerda para o Salgado. Então nós teremos 2 fluxos interrompidos por causa dessa obra. A intenção é que seja concluída ainda amanhã, se não houver nenhuma intercorrência. Então deve ficar pronto que até o fim da noite, vocês não sabem ainda, vai depender, né, do que vocês vão encontrar. Não ocorrendo nenhuma surpresa aí quando o pessoal mexer na encanação até o final da noite, se Deus quiser. E começou como esse problema? Essa é uma caixa coletora, segundo o pessoal da obra, que vem com a drenagem desde o Açaí até aqui. Então, provavelmente alguém fez alguma intervenção no meio do caminho e colocou ligações que não deveriam existir, de esgoto. E com isso a caixa, nós estamos no período que não temos chuva, né, desses últimos dias, mas a caixa está vazando porque foi colocada alguma ligação clandestina nesse esgoto. Então é importante que os motoristas que passam por aqui diariamente fiquem mais atentos, né? Principalmente amanhã, né, tenham atenção. A sinalização será farta, nós já começamos a deixar um parte material. Amanhã cedinho será interrompido com os cavaletes, sinalizações, placas indicativas de desvio, para que todo mundo consiga passar sem tranquilidade, nenhuma intercorrência. Muito obrigada. Eu conversei com o coronel Isaac Barbosa, ele que é vice-presidente da MC Magno, portanto o pessoal deve ficar atento aí, a partir das 6 horas da manhã, nesse trecho aqui perto do pátio de eventos, vai ser interditado aqui algumas ruas. Magno, eu volto com você. Obrigado, Jair. Amanhã, portanto, começa essa interdição. E olha só, no próximo bloco a gente mostra a montagem da decoração do Encantos de Natal, esse evento que movimenta Garanhuns. De volta com a AB2, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco afastou os policiais militares que estavam de plantão em Cabo de Santo Agostinho quando uma mulher teria sido abusada sexualmente por um deles. Hoje, a vítima foi ao quartel do Derby tentar reconhecer o agressor. A vítima chegou acompanhada da advogada por volta da 1 da tarde. Ela veio ao quartel do Comando Geral da Polícia Militar de Pernambuco, no bairro do Derby, para fazer o reconhecimento do possível abusador. De acordo com a mulher que preferiu não se identificar por medo de sofrer violência, ela foi estuprada por um policial militar após ser parada em uma blitz no Batalhão de Polícia Rodoviária, na PS-60, no Cabo de Santo Agostinho, na noite da última sexta-feira. Peguei minha amiga no aeroporto, vim até em casa eu peguei minhas filhas e vim para a região das praias, né? Passando ali na Polícia Rodoviária, eu fui parada numa blitz e fui conduzida até o interior do prédio. Lá ele me chamou para comunicar que o carro estava atrasado. E me comunicando isso, ele ficou ali com aquela conversa, perguntando o que eu fazia, quem eu era, não sei o que, de onde eu era. Depois ele virou para os colegas e disse que eu iria beber água. E me conduziu até lá dentro. Lá dentro tem um quarto. E entrou lá no quarto, começou a levantar meu vestido, apagou a luz e começou os abusos. A vítima relatou que pediu várias vezes para o PM parar os abusos e que teve medo porque as filhas dela estavam no carro. Moço, não, minhas filhas estão ali, não faz isso. Aí ele insistindo, levantando, mandou ficar de costas. Quando ele viu que eu não ia abrir a perna de jeito nenhum, ele abaixou minha cabeça e fez o ato na minha boca. Eu tive vários medos ali, né? Minha filha vinha atrás de mim e ser abusado também, ou presenciar aquilo. Eu tive medo dele chamar os colegas para abusarem também. Foram momentos terríveis. Uma pessoa que era para me proteger comete um crime desse. Um boletim de ocorrência foi registrado pelo crime de estupro. O caso também foi encaminhado à Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social do Estado. Hoje, depois de passarem cerca de 2 horas e 20 minutos dentro do quartel do Derby, a advogada explicou que 2 PMs compareceram. O terceiro não veio porque estaria de licença médica. Um novo reconhecimento deve ser marcado em breve. A vítima não reconheceu nenhum deles como sendo o agente delitivo. Ficou agendado um novo reconhecimento na sexta-feira, em que o policial que não veio hoje, ele foi intimado, o batalhão que ele pertence foi intimado para o comparecimento dele e que ela possa fazer um novo reconhecimento. Não necessariamente o policial que não estava presente é o acusado. Por quê? Porque existe essa possibilidade da troca de
da troca informal durante plantões policiais. A advogada questionou o fato de o reconhecimento ser feito no quartel do Comando Geral e afirmou que a mulher foi revitimizada de várias formas. Quando a gente chegou, vários policiais que estavam aqui no entorno ficaram olhando para a vítima. É um ambiente que não é preparado para um tipo de escuta especializada. A gente está falando de um caso de estupro, é um caso que tem várias peculiaridades e, infelizmente, faltou essa sensibilidade, né, sobretudo do governo do estado, para lidar com esse caso. Os advogados de 2 dos policiais que estavam presentes, eles ficaram na mesma sala. Foi lido o depoimento dela. Então, de certa forma, é um constrangimento você fazer essa releitura na frente de pessoas que você não conhece, releitura de coisas extremamente íntimas e sem nenhuma necessidade, já que um outro órgão investigativo já está fazendo isso. Ainda de acordo com ela, os policiais se recusaram a realizar o exame de coleta de material genético. Existem outros meios, né, de você fazer essa coleta de material genético, até pelo uso de material dentro do próprio posto policial naquele momento. Então, assim, é possível, sim, fazer a coleta desses dados naquele ambiente. O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, disse que os policiais que estavam de plantão foram afastados das atividades. É um fato inadmissível o que foi narrado, o que foi registrado. Uma violência praticada por um agente do Estado no interior de uma repartição. Ele já foi afastado junto com a equipe que estava com ele na ocorrência das ruas. Nós estamos dando prioridade total na instrução, seja do ponto de vista pericial, a perícia está trabalhando nisso com prioridade. Nós deveremos agilizar as oitivas, o reconhecimento pessoal e vamos trabalhar para que, comprovando o fato, ele seja encaminhado à justiça o quanto antes para responder pelos atos dele. A Polícia Militar diz que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Judiciária Militar por se tratar de crime supostamente cometido por um militar em serviço. Informou também que uma oficial feminina está à frente do inquérito. Caso as denúncias sejam comprovadas, os envolvidos vão responder à legislação com penas que variam de punições disciplinares à perda do cargo. Agora a gente muda de assunto para informar que faltam menos de 20 dias para o evento Encantos de Natal em Garanhuns. E tem uma turma que está trabalhando bastante para deixar a decoração pronta. É aqui na Casa do Artesão onde nascem os cenários e os elementos do Natal. Nesta primeira etapa, pintores, eletricistas, marceneiros e serralheiros trabalham lado a lado para dar forma aos encantos do Natal. Sem parar, de dia à noite. Às vezes, no finalzinho, vai para a madrugada, vira à noite, para deixar tudo pronto. Em outro espaço, costureiras e artistas cuidam do acabamento. Das mãos de Úrsula surgem os moldes que viram bonecos e personagens natalinos. Ela desenha, corta e transforma tecido em arte. Eu sou a modelista, eu faço toda a criação dos moldes, da criação dos bonecos, né? É daqui que saem as formas, os detalhes e o jeitinho que vai ficar todos os bonecos. Depois que eu faço todos esses moldes, a gente passa para as demais artesãs, que elas são responsáveis pela costura e a montagem dos bonecos, elas que vão dar a vida aos bonecos. O Encantos do Natal é tempo de união e de celebrar a criatividade. Cada peça foi pensada para que moradores e visitantes sintam o clima natalino de Garanhuns durante 73 dias. E com aquele friozinho típico da cidade. Um clima muito gostoso, muito agradável, né? Apesar do frio aqui de Garanhuns, mas é um clima muito acolhedor, porque as pessoas de Garanhuns recebem todos vocês assim com um calor imenso no coração. A cada ano o Natal de Garanhuns se reinventa e busca chegar a mais espaços da cidade com muita iluminação. Mais de 20 pontos receberão decoração. E durante as apresentações, mais de 300 participantes vão dar vida aos personagens, espalhando alegria e magia pelas ruas. As cores vermelho, branco e verde vão dominar as noites de Garanhuns. Entre luzes, figuras e guirlandas, o Encantos do Natal de Garanhuns ganha vida. Uma celebração que une tradição, arte e emoção. Ok. E amanhã o programa CBN Caruaru traz as principais informações de nossa região na Rádio que Toca Notícia. No Dia do Professor, o nosso entrevistado será o gerente regional de educação, Cícero José. O programa CBN Caruaru começa às 9 horas da manhã na Rádio que Toca Notícia.
E assim a gente encerra mais uma edição do AB2, agradecendo a você pela audiência, lembrando que amanhã estaremos juntos por aqui novamente. Um super abraço, espero você.